Maria Chuteira. Olá, torcedores! O programa Maria Chuteira foi escalado para entrar em campo em mais um sábado comigo, Milene Oliveira, no comando. No programa de hoje vamos falar sobre a última rodada do primeiro turno do Sergipão, tem o quadrangular, sexta rodada da Copa do Nordeste, a eliminação do Lagarto na segunda fase da Copa do Brasil. 6 times brasileiros estrearam vencendo na Libertadores e apenas o São Paulo perdeu. Tem a lista de convocados da seleção brasileira para as eliminatórias e no quadro Chuteira da Vez vamos falar sobre o Lagarto Fut 7. Tá no ar o programa Maria Chuteira. Acabou o primeiro turno do campeonato sergipano. A bola rolou nesse domingo pela 7ª rodada do Sergipão. Todos os jogos às 4 horas da tarde. Lá no Etelvino Mendonça, o Itabaiana venceu por 1-0 o Lagarto, gol marcado por Otávio. Já no Roberto Silva, o América de Pedrinhas perdeu por 2-0 para o Dourense, gols marcados por Caranguejo. No Titão, o Frei Paulistano perdeu por 2-1 para o Sergipe. Kleber Ribeiro abriu o placar no primeiro tempo, Everton Ageu ampliou no segundo e Acácio diminuiu para o Frei Paulistano. Já no Batistão, o Confiança venceu por 3-2 o Boca Júnior. Leison abriu o placar marcando contra para o Confiança, depois Micael ampliou e ainda no primeiro tempo Vinícius Guzmão diminuiu para o Boca. No segundo tempo, Reis de pênalti marcou o terceiro do Confiança e Diego Costa marcou o segundo do Boca Júnior. Classificados para o quadrangular, Confiança, Sergipe, Frei Paulistano e Itabaiana. E rebaixados para a Série A2 do ano que vem, Lagarto e América de Pedrinhas. Roda o VT com os lances da vitória do Confiança em cima do Boca Júnior. No primeiro tempo, Rafael Villa tentou finalizar para o Confiança, mas a defesa cortou. Mais uma chance do Confiança foi após a cobrança de escanteio do Thiago Enes e após a cobrança de falta do lateral. Após a parada técnica, Leidson marcou contra para o Dragão e minutos depois, Micael ampliou. Em uma das faltas para o Boca Júnior, o goleiro Rafael defendeu, em outra a defesa afastou. Vinícius Guzmão ainda diminuiu para o Boca Júnior no primeiro tempo. No segundo tempo, Reis de pênalti marcou o terceiro gol do Dragão. O goleiro Rafael do Confiança cobrou a falta para fora. Diego Costa marcou o segundo gol do Boca Júnior. Em mais uma tentativa do Boca, Rafael ficou com a bola. Everton finalizou para o Confiança e o goleiro Gabriel defendeu. Em mais uma chance do Dragão, a defesa cortou e em mais uma cobrança de falta para o Boca Júnior, a defesa afastou. Classificação final, o Confiança é o campeão do primeiro turno com 17 pontos. Em segundo lugar vem o Sergipe com 16. Em terceiro lugar o Frei Paulistano com 10 pontos. E fechando o quadrangular o Itabaiana com 9 pontos. Em quinto lugar vem Boca Júnior com 8. Em sexto o Dourense também com 8. E rebaixados para a Série A2 do ano que vem. Em sétimo lugar o Lagarto com 6 pontos. E em oitavo lugar o América de Pedrinhas com 4 pontos. O quadrangular começa quarta, dia 11 de março. As duas partidas vão rolar às 8h15. No Etelvino Mendonça, o Itabaiana vai enfrentar o Confiança. Já no Batistão, o Sergipe vai receber o Frei Paulistano. A bola já rolou para 2 jogos pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O River do Piauí foi goleado por 4-0 pelo Ceará e o CRB perdeu por 3-2 para o Náutico. Hoje, às 16 horas, o Confiança vai enfrentar lá na Arena Fonte Nova o Bahia e amanhã, às 18 horas, o Frei Paulistano vai receber no Titão o América de Natal. Vamos conferir os outros jogos dessa rodada. Jogos da sexta rodada da Copa do Nordeste. Na terça-feira, no Lindolfo Monteiro, o River do Piauí perdeu por 4-0 para o Ceará. 3 gols marcados por Rafael Sobres e o outro gol foi marcado pelo Vinícius. Na quarta-feira, no Rei Pelé, o CRB perdeu por 3-2 para o Náutico. Luanderson abriu o placar, Luigi empatou para o CRB, Rafael Longini virou o jogo, Jorge Henrique empatou e Jean Carlos colocou novamente o Náutico na frente. No sábado, às 4 horas, na Ilha do Retiro, o Sport vai enfrentar o Santa Cruz. Às 6 horas, na Arena Castelão, tem Fortaleza e CSA. Às 8 horas, no Almeidão, o Botafogo da Paraíba vai enfrentar o Imperatriz. E no domingo, às 6 horas, o ABC enfrenta o Vitória no Frasqueirão. Na segunda fase da Copa do Brasil, o Lagarto foi enfrentar na quinta-feira às 7h15 da noite lá no Barradão
o Vitória e perdeu por 3-1. Vico abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, depois Léo Ceará de pênalti aos 41 minutos ampliou para o time baiano e aos 45 Edilson diminuiu para o Lagarto. No segundo tempo, aos 31 minutos, Vico marcou o segundo dele no jogo e o terceiro do Vitória, que se classificou aí para a terceira fase da Copa do Brasil. Esse foi o último jogo do Lagarto em 2020. O time foi eliminado do Sergipão e não tem jogos oficiais para disputar ainda esse ano. O outro representante sergipano na Copa do Brasil foi o Frei Paulistano, que foi eliminado pelo Remo na primeira fase. Vamos conferir agora os jogos que aconteceram esta semana pela segunda fase da Copa do Brasil. Na segunda fase da Copa do Brasil, o Fluminense venceu por 2-0 o Botafogo da Paraíba. Já o Santo André perdeu por 2-0 para o Goiás. O Brasil de Pelotas venceu por 1-0 o Manaus. O Atlético Goianiense empatou em 1-1 com o Santa Cruz e nos pênaltis venceu por 4-3. Já o Boa Esporte empatou em 1-1 com o Cruzeiro e nos pênaltis o Cruzeiro venceu por 5-4. O Operário perdeu por 2-0 para o América Mineiro e o Vasco venceu por 1-0 o ABC. A bola rolou esta semana pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Pelo grupo A, o Flamengo venceu por 2-1 o Junior Barranquilla, lá na Colômbia. Everton Ribeiro marcou os 2 gols do Flamengo e Theo Gutierrez diminuiu para o time colombiano. Pelo grupo B, o Tigre perdeu por 2-0 para o Palmeiras, lá na Argentina. Os gols foram marcados por Luiz Adriano e também por William. Pelo grupo C, o Atlético Paranaense venceu por 1-0 o Peñarol, lá na Arena da Baixada. O gol foi marcado por Guilherme Bissoli. Pelo grupo D, o Binacional venceu de virada por 2-1 o São Paulo, lá no Peru. Alexandre Pato abriu o placar para o São Paulo, Marco Rodrigues empatou e o Johan Arango virou o jogo para o time peruano. Pelo grupo E, o Internacional venceu por 3-0 a Universidade Católica lá no Beira-Rio. 2 gols marcados por Paulo Guerreiro e o outro gol quem marcou foi o Marcos Guilherme. No mesmo grupo, o América de Cali perdeu por 2-0 para o Grêmio lá na Colômbia. Os gols foram marcados por Vitor Ferraz e por Matheus Henrique. E no grupo G, o Defensa e Justiça perdeu por 2-1 para o Santos lá na Argentina. O Juan Rodrigues abriu o placar para o time argentino, o Jobson empatou e Caio Jorge virou o jogo para o Peixe. Vamos conferir os jogos da segunda rodada da fase de grupos da Liberta. Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na terça-feira, o Santos vai enfrentar o Delfim às 7h15 na Vila Belmiro. Já às 9h30 no Allianz Parque tem Palmeiras e Guarani. Na quarta-feira, o Colo-Colo vai enfrentar o Atlético Paranaense às 7h15 no Chile. Já no Maracanã, às 9h30 tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil. E no mesmo horário, só que lá no Morumbi, o São Paulo vai enfrentar o LDU. E na quinta-feira temos clássico brasileiro, Grêmio e Internacional, o Grenal às 9h na Arena do Grêmio. Ontem saiu a lista de convocados da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo 2022 no Catar. Goleiros: Ederson do Manchester City, Ivan da Ponte Preta, o Everton do Palmeiras. Zagueiros: Marquinhos e Thiago Silva do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid. Laterais: Daniel Alves do São Paulo, Danilo e Alexandro da Juventus, Renan Lodge do Atlético de Madrid. Meias: Casemiro do Real Madrid, Arthur do Barcelona, Fabinho do Liverpool, Everton Ribeiro do Flamengo, Bruno Guimarães do Lyon e Felipe Coutinho do Bayern de Munique. Atacantes: Neymar do PSG, Roberto Firmino do Liverpool, Richarlison do Everton, Gabigol e Bruno Henrique do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City e Everton do Grêmio. Dia 27 o Brasil vai enfrentar na Arena de Pernambuco a Bolívia e dia 31 lá em Lima o Brasil vai enfrentar o Peru. Torcedores, no quadro Chuteira da Vez, vamos conhecer um pouco da história do time Lagarto Fut 7. Roda o VT.
O Lagarto Fute 7 é um time de society do município de Lagarto. Foi criado há menos de um ano pelo Emerson, conhecido como Mercinho. O time tem no elenco os goleiros Adilson e Rogério, os zagueiros Bruno, Clésio e Rosenildo, os laterais Nitiva, André, Kleber e Elmix, volantes Clay, Alif e Lucas Pedro, meias Kaká, Cleverton, Marlon e Diego Costa e os atacantes Rony Clay, Mercinho, Wagner e Valber. Lembrando que o Adilson, Ila, Felipe e Diego Costa também jogam no time principal de futebol do Lagarto. O time já participou de algumas competições, em uma delas, a da Copa União. Ficaram em terceiro lugar e vão participar de mais duas nos próximos meses, a do Campeonato Sergipano de Fut 7 e a do Estadual em Maceió. Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é Messinho, presidente e jogador do Lagarto Fut 7, uma modalidade nova aqui em Lagarto, onde surgiu e eu abracei com o maior prazer. Quero dizer a vocês que participamos agora da Copa União, ficamos em terceiro lugar. Vamos participar agora em abril do Campeonato Estadual Sergipano e em junho vamos estar participando do Campeonato em Maceió. Conto com o apoio de todos vocês, Lagarto Fut 7, grave esse nome. Os jogos treinos ocorrem no campo do Taticão. Nos últimos, o Lagarto Fut 7 enfrentou o Flamenguinho de Brasília e venceu por 5-1 e venceu por 8-1 o Brasil da Colônia 13. E ontem à noite eles venceram por 4-2 o Boleiragem da Colônia 13. É isso aí, torcedores. O programa está terminando. Eu volto próximo sábado. Tchau, tchau. Maria Chuteira.